Capítulo 9. O fato é que, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isaías, capítulo 58, verso 4. O jejum inclui a língua. Isaías 58 é uma porção poderosa da palavra que nos ensina o que Deus considera o verdadeiro jejum. Sugiro que você leia o capítulo inteiro neste ponto, antes de continuar a leitura. É isso que você chama de jejum? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? O verdadeiro jejum é meramente mecânico? Incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Para indicar uma condição que não tem no coração, chamarias tu a isto jejum e não dia aceitável ao Senhor? Isaías, capítulo 58, verso 5. A cena que encontramos aqui é uma troca entre os israelitas e seu Deus. O povo estava jejuando e sentia que Deus nem notava. Ele disse que estava jejuando com a motivação errada e que haviam coisas que precisavam ser tratadas. O verdadeiro jejum deve ser feito com o propósito de quebrar o poder da carne. Deve ser um tempo de oração especial, no qual o povo busca a Deus de maneira mais intensa para alcançar vitória para si mesmo e para os outros. Meu propósito neste capítulo não é ensinar todos os princípios do jejum de alimento, mas posso dizer-lhe que há várias maneiras de jejuar. Se você está começando um jejum por conta própria, ou se está sendo chamado por Deus para começar um, Ele o guiará nesse compromisso particular. Em Isaías 58, as pessoas estavam se abstendo de alimento, mas tinham perdido o foco real. Deus lhes disse que estavam jejuando pelo motivo errado e que aquele jejum não faria com que seus clamores fossem ouvidos. Nesse versículo, Deus pergunta: o verdadeiro jejum é meramente mecânico? Apenas alguma coisa a ser feita como exercício, sem nenhum significado real? Então, nos versículos 6 a 9, o Senhor compartilha com eles qual é o seu jejum escolhido. Liberte-se para libertar. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo de escravidão? Isaías capítulo 58, no versículo 6. Creio que isso significa que devemos não só libertar uns aos outros, como também não devemos ficar passivos e nos permitir permanecer atados. Jesus disse: se o Filho vos libertar, fizer de vós homens livres, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Creio que devemos cooperar com o Espírito de Deus para quebrar o jugo em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Para poder libertar os outros, devemos primeiro nos libertar. Jejum para compartilhar. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E, se vires o nu ou cubras, não te escondas das necessidades do teu semelhante? Isaías capítulo 58, verso 7. Algumas pessoas se envolvem tanto no ministério que se esquecem da própria família e de seus parentes. Nesse versículo, o Senhor deixa claro que não devemos negligenciar um lado para atender o outro. Aqui, o Senhor nos diz que não somente devemos ir ao encontro das necessidades daqueles que estão ao nosso redor no mundo, o pobre e o nu, mas também devemos ir ao encontro das necessidades de nossos semelhantes, nossa própria família e parentes. Tenho uma tia viúva a quem ministro frequentemente. Eu achava que era ocupada demais para esse tipo de coisa.
Mas o Senhor me mostrou que ela é minha semelhante e que é minha responsabilidade ministrar as necessidades dela tanto quanto as necessidades dos outros. Se eu ignorar essa responsabilidade, posso ter parte da unção de Deus tirada de minha vida. Não basta apenas ser chamado. Não basta apenas orar. Não basta apenas ler a palavra de Deus. Devemos fazer o que a palavra diz. E ela diz que devemos alimentar os pobres, vestir o nu e não nos esconder do nosso semelhante. Depois de fazer tudo isso, então o versículo 8 funcionará para nós. Receber graça requer dar graça. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura, a tua restauração e o poder de uma nova vida. Brotará sem detença a tua justiça, teu direito, teu justo relacionamento com Deus irá adiante de ti, conduzindo-te à paz e prosperidade. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58, no versículo 8. Tenho estudado bastante o capítulo 58 de Isaías porque há algumas promessas bem definidas nele, mas também há algumas exigências muito claras. Uma depende da outra. Agradeço a Deus por sua graça. Sou grata por não ter de tentar fazer tudo sozinha. Sou grata por Ele me dar a graça para cumprir o que for que Ele me peça para fazer. Dessa forma, Deus recebe o crédito e a glória, não eu. Isso não significa que eu não tenha nada para fazer, que possa apenas me sentar numa cadeira e esperar que o Senhor faça tudo. Não, eu tenho de cooperar com a graça de Deus e você também. Neste capítulo, há muitas promessas de paz e prosperidade para nós, como povo de Deus. Mas elas dependem do cumprimento de certas coisas, como vemos nesse versículo. Não julgue, não despreze e vigie sua língua. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, onde quer que o encontres, o dedo que ameaça em direção ao oprimido ou temente, o falar injurioso. Isaías capítulo 58, verso 9. Se nossas orações não estão sendo ouvidas, pode ser que não estejamos fazendo o que Deus nos disse claramente para fazer. E uma delas é tirar do meio de nós o jugo e o dedo que ameaça. Isso é julgamento. Quando você e eu pararmos de julgar uns aos outros, as coisas começarão a melhorar em nossa vida. Também devemos parar de falar falso, áspera, injusta e malignamente. A versão King James desse versículo traduz essa última frase como falar coisas vãs. O que é falar em vão? É a conversa inútil e sem sentido. Se não tiver cuidado, posso ser culpada de falar coisas vãs. Posso começar a falar e não parar mais. Às vezes, em minha vida pessoal e em meu ministério, falo desde a hora em que me levanto até quando vou dormir. Há momentos em que já falei tanto que fico enjoada e de cabeça quente. Fico mental e fisicamente exausta. Sabe o que o Senhor me disse sobre isso? Ele disse: a razão de estar tão cansado o tempo todo é porque você fala demais. Então, fiz o que esse versículo diz e aprendi a controlar a minha fala. Como ministra do Evangelho, fui chamada para o serviço de Sua Majestade, o Rei. Como embaixadora real, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, as pessoas exigem e esperam que eu exerça um controle cuidadoso sobre minhas palavras. O mesmo é verdade para você e para todos os que servem o Senhor. Abençoe, não amaldiçoe. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita,
Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías capítulo 58, do verso 10 ao 12. Que promessas maravilhosas! Quando é que você e eu podemos esperar que todas essas bênçãos do Senhor venham sobre nós e nos cubram? Quando pararmos de julgar uns aos outros e abandonarmos toda forma de expressão inútil, falsa, áspera, injusta e má. Devemos parar de esperar que Deus derrame suas bênçãos sobre nós, enquanto derramamos maldições sobre os outros. Não vale a pena? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao sábado espiritualmente deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, torpes, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança prometida a ti, de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 58, do verso 13 ao 14. Basicamente, o que o Senhor está dizendo nesta passagem é: se você realmente quer desfrutar as minhas bênçãos, não fique por aí fazendo suas próprias coisas. Ao contrário, descubra o que quero que você faça e então faça. Não busque o seu próprio prazer, mas busque em primeiro lugar a minha vontade. Não fale suas próprias palavras vãs, mas fale minhas palavras poderosas, porque elas não voltarão vazias, sem produzir nenhum efeito. Isaías capítulo 55, verso 11. Se realmente queremos as bênçãos do Senhor, não podemos continuar dizendo o que queremos a qualquer hora que quisermos. Temos de usar a língua para bendizer a Deus, aos outros e a nós mesmos. Temos de levar as bênçãos de Deus à nossa igreja, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa sociedade. Precisamos tanto pregar às pessoas quanto viver dignamente diante delas. Não devemos exalar mau cheiro, mas exalar um aroma suave e agradável aos outros e a Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 15. O Senhor me disse: não cheire mal. Exale o bom perfume. Exale o fruto do Espírito, que é bondade, benignidade, amor, alegria, paz e todos os outros frutos. Enquanto vivemos, há um aroma que exala de nós. Embora não sintamos o cheiro, o Senhor sente. Ele tem um nariz muito sensível. Quando oro, não quero que minhas orações exalem mau cheiro nas narinas do Senhor por causa das palavras que tenho pronunciado fora do meu momento de oração. A Bíblia diz que Deus conhece cada palavra que ainda não foi pronunciada por nossos lábios. Ainda a palavra não me chegou à língua, ainda não pronunciada, e tu, Senhor, já a conheces todas. Salmo 139, verso 4. Ele sabe não somente o que dissemos ontem e o que estamos dizendo hoje, mas também o que vamos dizer amanhã, até mesmo o que estamos pensando. E por isso que nossas orações precisam ser a do salmista. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha, firme e penetrável, minha e redentor meu. Salmos número 19, verso 14. Capítulo 10. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, verso 21. A língua difamadora.
Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionamos neste estudo, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou a energia nuclear. Bem debaixo do nosso nariz, um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder, temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte ou destruição, ou para criar vida e saúde. Podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é nossa. Semear e colher. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, do verso 7 a 8. Observe que a segunda parte de Provérbios, capítulo 18, no verso 21, diz que comeremos do fruto de nossa língua. E isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos. Semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição, mas se semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa por seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Recentemente estava lendo um livrinho sobre como neste dia e nesta hora Deus está procurando por águias que voem alto, homens e mulheres íntegros que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. O livro dizia: é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes, é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar o Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir? Você tem alguma ideia do quanto as palavras da sua boca são importantes? Como já enfatizamos, se há uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha de nossas palavras. Compartilhei com você como o Senhor uma vez me disse que o meu pior problema era que eu falava demais. O que dizia não era ruim, era só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais vamos ter problemas. Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao 7. E o que tenho aprendido em meus anos de ministério? Se falar demais, fico desconfortável e perco a minha paz. Não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque preciso ficar quieta e ouvir. Dizer uma boa palavra. O servo do Senhor diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos, como um que é ensinado. Isaías capítulo 50, verso 4. Precisamos ser treinados a manter um ouvido afinado com Deus. Também precisamos ser como Tiago nos orienta, prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago capítulo 1, verso 19. O que você acha que aconteceria se pensássemos antes de falar? Será que evitaríamos falar o que não devíamos? O profeta diz que o Senhor lhe deu língua de eruditos, um aprendiz, alguém a quem é ensinado, para que ele soubesse como dizer boa palavra ao cansado. Você vê pessoas cansadas no corpo de Cristo? Sim, o mundo tem problemas sérios, mas também há muitos que são nascidos de novo, cheios do Espírito de Deus, mas que estão necessitados.
Como uma ministra, não vejo a alegria que deveria estar em evidência no povo de Deus. De acordo com a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Números capítulo 8, verso 10. A alegria não é encontrada nas circunstâncias, ela é encontrada em Cristo, o mistério das eras que habita em nós. Você e eu estamos aprendendo a encontrar alegria somente em Deus. Enquanto estivermos no processo, falar palavras no tempo devido nos impedirá de enfraquecer. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, do verso 8 a 10. Durante os anos de minha vida e ministério, aprendi muito sobre fofoca, julgamento, crítica e sobre achar falha nos outros. Tenho aprendido que essas coisas desagradam a Deus. Incomoda a Ele o fato de que, com a mesma boca que usamos para bendizê-lo e louvá-lo, amaldiçoamos e condenamos nossos companheiros, feito à sua imagem, assim como nós. Isso não é fácil de fazer, não é? Você sabe por quê? Por causa do orgulho. O orgulho é uma atitude da qual pensamos que estamos limpos, e se as pessoas não estão de acordo, achamos que deve haver alguma coisa errada com elas. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Seria bom se pudéssemos escolher 3 ou 4 amigos, sentar com eles várias vezes ao ano e perguntar: como você me vê? Porque nos vemos muito diferentes da maneira como os outros nos veem. Acho que um dos maiores favores que podemos fazer a Deus e a nós mesmos é entender que temos muito de caminhar a fim de nos tornarmos perfeitos. Bem, não há nada errado em ser imperfeito se tivermos um coração perfeito em relação a Deus. O Senhor olha o nosso coração e nos considera perfeitos enquanto buscarmos o caminho da perfeição. Se fôssemos tão humildes a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar ou espalhar aquela crítica, aquela difamação. Espalhando a difamação. No dicionário grego, encontrei uma definição da palavra difamadores: aqueles que são culpados por julgar os outros e espalhar a crítica. Depois de ler essa definição, comecei a pensar sobre a palavra espalhar. Espalhar não significa sair e contar alguma coisa a outras 10 pessoas. Alguma coisa pode ser espalhada apenas por uma pessoa. Uma vez passei por uma experiência em que tive de superar a fofoca e a mania de levar rumores a outras pessoas. Compartilhava confidências com meu marido e, embora soubesse que Dave não passaria adiante o que conversamos, dei-me conta de que exponho-o a essas histórias, verdadeiras ou não, eu estava correndo o risco de envenenar-lhe o espírito. Você sabia que quando ouvimos algo sobre uma pessoa, mesmo que não acreditemos, isso contamina o nosso espírito? Da próxima vez que nos encontrarmos, vamos olhá-la de um jeito diferente. Por quê? Porque nosso espírito foi contaminado. De acordo com Webster, a palavra difamar é derivada da palavra em latim scandalum, significando escândalo, que por sua vez é derivada da palavra grega scandalon, que significa armadilha. A palavra grega traduziu difamadores na versão King James de 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 11. Como Diabolos, que Strong define como um maledicente, especialmente Satanás, o falso acusador, diabo, difamador. Como constatei, o dicionário grego declara que essa palavra é um adjetivo e significa difamador que acusa falsamente. Sua forma no substantivo é traduzida como difamadores. Quando se refere àqueles que julgam o comportamento e conduta dos outros e espalham suas insinuações e críticas na igreja. Para mais informação, veja acusador ou diabo,
A palavra traduzida como diabo em português é exatamente a mesma palavra grega diabolos, que significa um acusador, um difamador. Você percebe o que isso significa? Significa que quando difamamos alguém ou acusamos outra pessoa falsamente, estamos permitindo que o diabo use nossa boca. Como Tiago nos diz, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, verso 10. Agora, por favor, compreenda. Não estou trazendo esta mensagem porque não tenha problema nessa área. Eu tenho. Por isso, se você também tem, não se sinta culpado. A razão que o Senhor revela esta mensagem é porque deseja fazer alguma coisa boa em nossa vida, mas a língua está afetando a unção. Muitos de nós provavelmente recebemos revelação para não julgar os outros ou falar asperamente. Embora rispidez não signifique exatamente difamar, esta palavra tem o mesmo peso. Se tenho a oportunidade de encorajá-lo, de ajudá-lo, de fazer você se sentir bem, fazer com que creia que consegue, mas escolho desencorajá-lo, destruí-lo, fazer você se sentir miserável, levá-lo a querer desistir, então há algo errado com a minha língua. Há muitas pessoas no corpo de Cristo que usam a língua para propósitos errados, para maldizer e criticar, humilhar e desencorajar os outros. Preocupar-se em ver tantas pessoas que vão até o altar para buscar conforto e libertação por terem sido feridas por outros 10, 15 ou até 20 anos atrás. Com muita frequência, não conseguem tomar posse das coisas boas de Deus, porque alguém as feriu ou mesmo quebrantou seu espírito, fazendo com que elas ficassem com uma imagem inadequada. Às vezes estão tão deprimidas e desesperadas que não conseguem superar sua condição. Você não faz ideia do quanto me dói ver pessoas que mal conseguem ficar de pé para se aproximar e conversar com alguém que tem autoridade espiritual como eu, simplesmente por causa da maneira como foram tratadas no passado, geralmente por alguém da casa ou da igreja. Meu irmão, minha irmã, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não quebrante o espírito das pessoas. Pais, não irriteis os vossos filhos, não sejam duros com eles ou implicantes, para que não fiquem desanimados, não quebrantem o espírito deles. Colossenses capítulo 3, verso 21. Eu fiz isso com meu filho mais velho. Era ignorante e não sabia nada. Gostaria de ter criado meus 2 primeiros filhos tão corretamente como criei meus 2 últimos. Somos produtos do ambiente de onde viemos. Graças a Deus, Jesus abre aquelas portas e podemos ser livres. Ele é curador dos quebrantados de coração. Isaías, capítulo 61, verso 1. A Bíblia diz que ele é tão manso que não esmagará a cana quebrada. Isaías, capítulo 42, verso 3. Jesus tem o bálsamo curador para os corpos e espíritos quebrados. Jeremias, capítulo 8, verso 22, Malaquias, capítulo 4, verso 2. Se você vem a Jesus ferido e machucado, ele o curará para que vá e leve cura para outras pessoas. Aqueles que você feriu também o perdoarão e receberão cura. Hoje, meu filho mais velho trabalha para a Vida na Palavra. Temos um ótimo relacionamento. Nós nos amamos, mas eu o feri, fazendo as mesmas coisas mencionadas neste versículo. Eu tinha importunado, incomodado e irritado. Estava constantemente intrigando ou provocando, falando sempre a mesma coisa. Antes que meu filho e eu pudéssemos ser libertos daquela visão, tive de aprender a lição contida nessa passagem. Espero que você aprenda mais rapidamente do que eu. Não quebrante o espírito de outra pessoa. Seja amoroso. Esposas, sede submissas, subordinadas e adaptadas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, sejam amorosos e solidários com ela, e não as trateis com amargura. Colossenses, capítulo 3, do verso 18 a 19. Nessa passagem, vemos como maridos e esposas devem tratar e considerar um ao outro no Senhor. As esposas devem ser submissas aos seus maridos. Hoje eu sei que ninguém quer submeter a ninguém. Isso faz parte da nossa natureza, mas também faz parte do nosso chamado em Cristo Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o Messias, o ungido. Efésios capítulo 5, verso 21.
Da mesma forma, os maridos devem ser amorosos e solidários. Ser solidário não significa que o marido vá sentir pena de sua esposa. Significa que deve ter consideração por ela, não sendo áspero, indelicado ou amargo. Então, vemos aqui um relacionamento recíproco. A esposa se submete ao marido e ela se torna amorosa com ele. O marido, por sua vez, ama sua esposa e a considera. Eles aprendem a tratar e falar um ao outro com amor, dignidade e respeito. Compreendi que Deus queria que eu fosse amorosa com meu marido, mas não sabia como me resistir. Durante a semana toda ele continuou repetindo: seja amorosa, seja amorosa, seja amorosa, mas eu não conseguia entender. Quase no fim da semana, uma senhora me deu uma pulseira com as letras K-U-I-P-O gravadas. Quando perguntei o significado, ela disse: é palavra havaiana para amorosa. Eu disse: puxa, percebi então que Deus quis mostrar-me o que esteve falando comigo a semana inteira. O presente foi uma forte confirmação. Se há algo que aprendi de Deus é que ele não desiste. Ele é mais determinado do que qualquer um que conheço. De repente entendi que no seu tempo perfeito Deus estava me libertando da aspereza. O Senhor continuou transmitindo a mensagem: seja amorosa de maneira incomum. O bracelete era tão apertado que ao colocá-lo no pulso não conseguia tirá-lo mais. Tive de usar sabonete e creme e deu muito trabalho para tirá-lo. Em 1 ano e meio só tirei 2 ou 3 vezes. Assim, durante anos, carreguei o sinal de Deus em mim, dia e noite, amorosa. Essa palavra pode não ser a mais apropriada, mas nessa passagem é exatamente o que Deus está dizendo aos maridos e às esposas: sejam amorosos. Se você quiser ter um marido amoroso, seja uma esposa amorosa. Se você quiser ter uma esposa amorosa, seja um marido amoroso. Experimente, funciona. No começo eu não sabia como ser amorosa, ainda estou aprendendo, mas estou muito melhor. Apenas seja doce, carinhosa, agradável e incentivadora. O espírito é a chave. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios capítulo 18, verso 14. Você compreende o que diz esse versículo? Diz que, independentemente do que aconteça na vida de uma pessoa, ela pode suportar, se tiver um espírito forte para sustentá-la nos momentos difíceis. Se o espírito dela, entretanto, estiver fraco ou ferido, vai ter dificuldades para suportar qualquer coisa. Sabe o que há de errado com muitas pessoas no corpo de Cristo hoje e por que parece que não conseguem lidar com seus problemas? É porque estão fracas, fracas no espírito. A Bíblia diz que devemos suportar as debilidades dos fracos. Romanos capítulo 15, verso 1. Devemos exortá-los e ampará-los. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. Vemos em Romanos capítulo 12, no verso 8, que um dos dons ministeriais para a igreja é o de exortar. Exortadores são fáceis de reconhecer, porque quando estamos perto deles nos fazem sentir melhores, pelas palavras que dizem e por suas atitudes. Parece que lhes é natural levantar, encorajar e fortalecer os outros com a sua presença e personalidade. Podemos não estar na posição de exortadores, mas podemos incentivar, podemos exortar. Podemos construir, edificar, levantar e transmitir vida. Podemos nos recusar a ser maldizente. Podemos nos recusar a fazer o trabalho sujo do diabo com nossa língua. Reanime-se no Senhor. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Você pode estar pensando: bem, Joyce, esta é uma boa mensagem, mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar. Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação. Eu sei porque já estive nela muitas vezes. Em meu ministério, costumava ficar tão desencorajada e deprimida que só queria desistir. Parecia não haver ninguém para me reanimar. Fiquei tão estressada em fazer tudo perfeito. Trabalho árduo, viagem cansativa. Naquele tempo eu ainda criava os filhos, lançava a base para um novo ministério, tomava incontáveis decisões. Estava ficando física, mental e emocionalmente esgotada. Sentia que necessitava de incentivo, mas nem sempre havia alguém para isso.
Na verdade, eu ficava com raiva porque não havia ninguém para me incentivar. Pensava em tudo que fazia pelos outros e o pouco que eles faziam por mim. Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a alma de amargura e ressentimento. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nos acheguemos a Ele e encontremos força e encorajamento nele. Finalmente aprendi que, em vez de ficar com raiva, amarga e ressentida, deveria buscar a Deus com uma oração sincera e humilde, e as coisas melhorariam muito para mim. Eu dizia: Senhor, preciso ser reanimada. E em uma semana ou duas, Deus providenciava 6 ou 7 pessoas para me reanimassem. Eu comecei a receber cartões, presentes e flores. Parecia que chovia de gente ao meu redor, com palavras e gestos de ânimo. Mas toda vez que me permitia ficar ressentida e começava a murmurar sobre a falta de incentivo, as coisas pioraram. No momento, você pode sentir que ninguém se importa com você, que ninguém o valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não sabem valorizar ninguém. Ou talvez não compreendam sua necessidade. Se você se tornar amargo e ressentido, elas nunca aprenderão e você nunca receberá delas o que mais deseja. Na verdade, sua amargura e ressentimento podem destruir você e seu relacionamento. Mas se você levar o seu fardo ao Senhor, Ele o ouvirá e o ajudará. Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar, reanimar e edificar você. Primeiro ore, depois plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venham até você. Vá até eles. Lembre-se, a regra espiritual é: você colhe aquilo que semeia. No momento, você pode estar colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros. Mas isto pode mudar. Mãos à obra e semeie nova safra. Comece a ser um exortador. Língua difamadora ou língua tranquilizadora? De acordo com a concordância, a palavra grega traduzida como exortar é parakaleo e significa chamar para perto. Está relacionada a paracletos, traduzida como consolador, na versão King James, e é usada para referir-se ao Espírito Santo. Quando chamamos uma pessoa para fortalecê-la e encorajá-la a seguir Jesus, porque Deus é com ele para fazer grandes coisas por intermédio dele, estamos engajados na exortação. O que acontece? O bálsamo curador de Gileade começa a gotejar na alma ferida. De repente ela começa a pensar: sim, creio que posso conseguir. É exatamente isso que o Espírito Santo, o Consolador, faz por nós. Ele vem para nos confortar, encorajar, incentivar a continuar. Vem para nos impulsionar. E o que devemos fazer uns pelos outros? O que tudo isso significa? Significa que podemos escolher. Podemos abrir a boca e usá-la como diabolos para defamar, acusar, achar falhas, espalhar insinuações e críticas. Ou podemos usá-las como paracletos, para encorajar, fortalecer, ajudar, inspirar e consolar. Quando abrirmos a boca, o que sai pode ser do diabo ou do Espírito Santo. O que vai ser?